Bem, estamos de volta já agora com o programa Debate Cândido Mendes, no segundo bloco. E nesse bloco nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós falávamos, só para que você que está chegando agora, você possa entender hoje o nosso debate. Nós estamos falando o seguinte, que a baixa qualificação, ela faz com que você tenha um trabalho também de oferta que você possa buscar, você vai ter que buscar aquele trabalho também que é de baixa qualificação, que naturalmente é de baixa remuneração. E o que nós estamos tentando falar aqui hoje é o que é? É através da educação, através da instrução, através da capacitação, qualificação e falando desse mercado. O que esse mercado hoje está pedindo? Quem é esse mercado? Eu interrompi o Sidney estava falando, é como a sociedade, a gente fala, porque a sociedade, a gente fala como a sociedade fosse algo que mora lá, muito distante, e a gente tem dificuldade de entrar na sociedade. Nós somos a sociedade. Sidney. Somos a sociedade, nós somos o mercado, né? Nós, enquanto consumidores, nós ditamos as tendências do mercado produtor. E, ao fazer isso, a gente está também exigindo que as empresas se atualizem de certa forma, que contratem mão de obra mais qualificada para poder nos atender. E essa roda gira. Ora, eu vou ser o funcionário qualificado que vou estar trabalhando nessa empresa para atender o consumidor. Um exemplo muito clássico, né? Se o senhor, a senhora que está assistindo aí, quer contratar um jardineiro. E aí, o que se faz? Se faz uma pesquisa, né, de referências, de contatos e etc. E você vai procurar o jardineiro mais próximo da sua residência lá que pode prestar o serviço. Chegam 3 profissionais bem referenciados, que tem lá todos os equipamentos adequados, e um te cobra 100, 150 reais, o outro 120 e o outro 100. Se o serviço prestado pelos 3 for exatamente igual, tem alguma justificativa, Rosane, para eu contratar o de 150? Se o serviço for exatamente igual, não tem. E isso é a qualificação, porque se tiver um dos 3 for mais qualificado que o outro, ele vai ter um equipamento melhor, ou ele vai ter um conhecimento melhor de qual é a planta que dá em cada local, ou ele vai ter uma forma diferente de trabalhar num horário específico, num dia específico, e isso vai fazer valer a pena você contratá-lo por 150 reais, em detrimento do outro que custou 100. Invertendo a situação, quando nós vamos para uma empresa, né, e aí a Josana pode falar dos processos de contratação, né, de recrutamento e seleção, que é exatamente assim. Você vai fazer a triagem curricular primeiramente, né, e depois você analisa quais são as competências de cada um e o diferencial que cada um tem. É assim ou não é? É assim que se processa e cada vez mais esse mercado do qual a gente faz parte é mais seletivo. Se eu tenho uma oferta de 3, 4 para uma só vaga, é normal que esse empregador tenha o seu patamar de exigência muito superior ao que ele vinha praticando. Epa, eu vou pagar a mesma coisa, mas eu quero o melhor. Eu tenho várias pessoas para eu escolher. Então, sempre eu costumo dizer, já que você falou em processos seletivos, quanto maior a oferta da quantidade de pessoas, que a gente chama de mão de obra disponível no mercado, melhor fica para o empregador selecionar esse profissional, porque ele vai ter uma gama enorme de pessoas para tentar escolher a melhor dentre essas. O que a gente não pode deixar, Sidney, de levar em consideração também, e aí eu preciso voltar àquela questão comportamental, porque muitas das vezes aí o mercado, esse famoso mercado está aí para provar isso, as pessoas são contratadas por aquilo que elas sabem fazer, e elas são demitidas pelas atitudes que elas adotam, que elas tomam, né? Dificilmente, quando um patrão demite um empregado, se ele for perguntado, você demitiu fulano por quê? Porque ele cometeu um erro muito grave no trabalho dele, ele deixou de cumprir alguma coisa que era inerente ao trabalho dele, muitas das vezes a resposta a essas indagações vai ser não. Não, eu abri mão desse profissional, fui forçado a demiti-lo porque ele não estava agindo adequadamente com seu colega, com os seus superiores, ele estava com um humor muito ruim, ele era uma pessoa inacessível. Todos esses aspectos que eu estou destacando aqui são aspectos genuinamente comportamentais. Sidney, eu queria trazer para você aqui uma consideração que foi uma fanpage de uma entrevista aqui recente do Rafael Osório, especialista
em pobreza e desigualdade. Ele faz uma afirmação e diz o seguinte: o critério de análise adotado pelo Banco Mundial. A pesquisa mostrou também que a desigualdade social no Brasil persiste. De acordo com dados, os brasileiros mais ricos se encontram no topo da pirâmide social, têm 14 vezes mais chances de continuar nessa posição do que as pessoas mais pobres tendem a ascender socialmente. A mobilidade social no Brasil, segundo pesquisa, é de curta distância, ou seja, metade da população consegue melhorar de vida em relação aos pais, mas essa mobilidade está concentrada nos estratos mais baixos da população. A gente tem uma disparidade muito grande, né, entre a classe alta e a classe baixa, né, no nosso país. Quem está no topo da pirâmide dificilmente vai regredir, né, desse topo, porque as pessoas já conseguiram certo patrimônio. Com esse patrimônio a geração consegue se manter. Isso não quer dizer que as gerações posteriores estão garantidas, mas a geração, pelo menos, né, futura, essa geração atual, está garantida. As classes mais baixas, elas são hoje, né, depois de 20 e tantos anos de política, um pouco de transferência de renda e tudo mais, elas foram um pouco favorecidas com mais oportunidade. Não quer dizer que está fácil para eles, né, mas nós tivemos aí um momento de muito mais oportunidade. Aonde houve realmente a pressão maior nesse período todo, está na classe média, que é onde as pessoas dificilmente conseguem se movimentar. Ela é que está sendo achatada. Ela está sendo achatada. Que a classe média ela tinha um padrão de consumo que normalmente, para manter esse padrão de consumo, estão tendo agora que trabalhar mais. Né? Produzir mais, trabalhar mais para manter o padrão de consumo. Sidney, que ajudava a movimentar essa economia, visto a grande quantidade de pessoas que integrava essa classe média e que hoje ela está cada vez mais sendo sacrificada por uma série Josane, de fatores. eu queria trazer uma fala sua que eu encontro aqui na pesquisa, no material que eu tenho de estudo para a produção do programa, que vem nessa mesma pesquisa que eu passei para o Sidney, vem o seguinte: a pesquisa confirma uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. O Brasil é uma sociedade muito pouco meritocrática, afirmou. Porque, por exemplo, às vezes eu falo para as pessoas, eu sou meritocrata, tá? As pessoas aí querem discutir isso e tal, o que significa. Queria que vocês pudessem aí já bater essa bola, o que significa isso efetivamente. A questão da meritocracia, ela reside, né, em você valorizar essa entrega, né, o que você entrega como resultado do seu trabalho, você vai ganhar proporcional ao seu nível de entrega. Quem faz mais ganha mais, quem faz menos ganha menos, quem faz a mesma coisa vai continuar ganhando a mesma coisa. Você faz igual, como é que você vai querer ganhar mais, né? Claro que se a gente for falar aí numa linguagem socialista, né, há uma luta para que todo mundo ganhe igual. Mas a gente vive numa sociedade capitalista. E na sociedade capitalista se valoriza a meritocracia. E é o mérito da pessoa, e vem da palavra merecimento. Você interpretar que a pessoa obteve um bônus, uma premiação no final do ano, porque ela fez uma entrega acima da média ao longo do ano. Ela ganhava para entregar X, mas ela entregou X mais 1. A expectativa X mais que 2. se gerou com relação à entrega dela. E muitas das vezes tem empresas que têm um sistema de gestão e de remuneração bastante agressivo nesse sentido, positivamente falando, que estimula uma competição entre seus colaboradores. Todo mundo ganha X, a base é igual para todo mundo, mas o céu é o limite. Interessante isso. Cid, eu sei que você vai fazer um comentário com relação a isso, mas algumas empresas, por exemplo, eu vejo que elas promovem uma gincana por exemplo, de iluminação, né? Então, por exemplo, de energia elétrica. Se conseguirem reduzir a energia elétrica e tal do setor, a conta naturalmente você ganha. A conta de água, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, porque às vezes a pessoa fala, parece que é um termo... São programas de participação nos resultados da empresa, né? Vem da questão da mudança desse mercado, como nós estamos falando, né? Hoje em dia, aquele emprego estável, onde você conseguir entrar naquela empresa era difícil, e depois que você entrou, você pode ficar mais tranquilo, que é uma boa empresa para se aposentar.
Isso está mudando, isso está cada vez menos, né? E no curto prazo, eu ouso dizer, em 5 anos, 6, 10 anos no máximo, isso vai ter acabado. Hoje em dia, cada vez mais, né, você tem que brigar dia após dia por provar que você é útil e que você consegue entregar algo de valor para aquela empresa. E vice-versa. As empresas também têm, dia após dia, provar para nós, consumidores, que elas são úteis para nós e que conseguem entregar algo de valor que vale a pena nós pagarmos. E o que desculpe te cortar, Sidney, o que instiga esses profissionais que trabalham em empresas com essas características tem a contribuir com a economia de uma região? Na medida em que eu posso obter um salário melhor, fruto do meu esforço, da minha dedicação, das minhas habilidades, das competências que eu consigo pôr em prática, eu vou consumir mais, mas eu não vou consumir mais apenas em quantidade, eu vou consumir mais em produtos de qualidade. Se eu consumo produtos de maior qualidade, esses produtos normalmente são oriundos de indústrias que exigem uma especificidade maior, um campo de pesquisa, que são os empregos mais valorizados. Então, isso se torna um círculo virtuoso de crescimento. Onde nós não temos agora mais a separação de o porquê que determinado emprego de baixa qualificação ganha menos do que o emprego de alta qualificação. Porque o menos qualificado é aquele que entrega menos do que a maioria. E isso a gente pode trazer para um exemplo rápido que todo mundo conhece, que é o exemplo do futebol. Por exemplo, no Flamengo tinha o Zico. O Zico batia as faltas e as faltas eram meio gol, né? Então as pessoas falam, poxa, como é que ele bate falta bem, né? Que sorte e tal. Mas por quê? Ficava 2 horas depois do treino, quando acabava, no escuro, colocava eles lá sozinho, ficava lá se especializando naquilo, treinando aquilo e tal. Desenvolveu um diferencial. Desenvolveu um diferencial, que era um grande batedor de faltas, mas por quê? O outro foi o Oscar, né? O Mão Santa. Ele disse que às vezes batia 2.000 bolas, jogava o cesto em função disso. O que a gente vai falar com certeza no terceiro bloco, e a gente quer deixar aí bem claro para você, é dizer o seguinte, é dizer que, e o Sidney deixou bem claro, a Josane também, as empresas, mesmo que elas não queiram, elas são forçadas, porque existe uma locomotiva puxando isso aí, elas são forçadas, porque são vagões, a fazer mudanças, a inovar. E quem não inova, naturalmente. Então, essa inovação, ela também requer uma nova postura. Um profissional que seja muito bom, que faça uma boa entrega, às vezes, vai correndo, vai à rua, faz aquilo e tal, mas seja desagregador dentro da empresa, é aquele que é o fofoqueiro, aquele que leva uma notícia, aquele que leva e faz discórdias, ou coisa nesse sentido. Estamos falando de uma coisa bem clara para você entender. Por melhor que seja a entrega dele, ele está desagregando o coletivo, que joga bem, o coletivo vai deixar de jogar bem. Então, é isso aí que nós estamos buscando hoje falar, e nós vamos para o terceiro e último bloco, agora já com dicas de como você deve ter o seu comportamento nesse momento. Até já.